Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente aqui no canal. O papeando de hoje vai ser sobre Paulo Freire. Você conhece Paulo Freire? Já ouviu falar? Um tempinho atrás o nosso governo fez duras críticas a Paulo Freire e inclusive quis tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação. E por isso, pensando nisso, eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o que Paulo Freire pregava e por que será que o governo está tão incomodado com as ideias de um cara que nem está aqui para se defender, porque já morreu, ó, faz tempo. Vem comigo. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me ajuda a bater a meta de 250 inscritos no canal e também ativar o sininho para as notificações, porque só assim você vai ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem foi Paulo Freire. Eu não sei os dados exatos sobre ele, não pesquisei nenhuma bibliografia específica, mas eu vou falar mais ou menos para vocês entenderem de quem eu estou falando, e eu vou deixar aqui embaixo o link da biografia dele completa se você quiser saber mais. Paulo Freire é um estudioso brasileiro que lançou muitos livros e pensou o que alguns chamam o método freiriano, que alguns dizem que não é certo chamar de método e que nem ele mesmo chamava de método. Hoje em dia algumas pessoas chamam de método, mas não é assim que ele tratava dos pensamentos dele, mas ele falava muito sobre educação e uma educação libertadora, que desenvolvesse sujeitos autônomos. E como que ele fazia isso? Ele começou com educação de jovens e adultos, e a metodologia dele é muito forte nessa modalidade de ensino. E o que ele fazia? Ele montava como se fossem rodas de conversa, o que ele chamava de círculos de cultura, em que as pessoas todas tinham voz para falar sobre a sua própria vivência e sobre os seus próprios conhecimentos. E conhecimentos esses que, em sua maioria das vezes, não tinham a ver com conhecimentos escolares, mas conhecimentos de vida mesmo. O que ele fazia? Ele ouvia todas essas pessoas, conversava com elas sobre as próprias vivências deles e, com base nisso, ele pensava a educação dessas pessoas. E nessa visão de educação, o professor ele não está ali para ensinar nada, ele está ali para mediar os caminhos para a própria pessoa aprender sozinha. Então, como que ele fazia? Por exemplo, ele pegava em conjunto com o grupo, eles pegavam uma ou algumas palavras que são as palavras geradoras e palavras do cotidiano daquelas pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Palha. A pessoa pensou em palha porque é o telhadinho lá dela. Tô pensando na minha avó contando da casa dela lá com
telhado de pau a pique, não sei o quê. Então, aí falou lá da palha. Como que acontecia a educação? Ela não se limitava à palavra palha, que as pessoas ali escolheram, mas ela pensava, tá, a sua casa tem telhado de palha, mas por que será que isso acontece? Provocar a criticidade nas pessoas e com isso fazer com que as pessoas enxerguem todo um sistema que faz com que elas estejam no lugar e na situação que elas estão. E faz com que as pessoas, além de pensar sobre isso, que elas lutem para que essas desigualdades diminuam. Então, se o telhado é de palha, por que o telhado é de palha? A casa não deveria ser com telhado de telha? Por que só o cara que tem mais dinheiro lá consegue um telhado de telha e você não consegue um telhado de telha e depois entra água na casa? E aí vai se criando toda uma educação que não é só uma educação quadradinha no sentido de ler e escrever, mas é uma educação que pensa a vida e que pensa o mundo, que pensa é um pensamento mais sociológico, que pensa a sociedade que a gente está. Então vão vir, por exemplo, palavras que tem a ver com os trabalhadores das fábricas. E aí vai se discutir por que tem que ter um cara que ganha milhões enquanto tem um milhão de caras que ganham um salário mínimo. E por que esses caras que ganham um salário mínimo têm tanto medo daquele cara que ganha 1 milhão? E o que fazer dentro daquela realidade para que aquela realidade mude? Então, como lutar para que o salário aumente? Sei lá, estou inventando. Mas são essas as discussões. E aí eu fico pensando que para esse governo que a gente tem, não é interessante esse tipo de discussão. E talvez por isso a escolha política dele de querer demonizar os estudos do cara. Porque o cara fala exatamente sobre lutar pela diminuição das desigualdades. E num governo extremamente direitista e liberal, por que você vai querer diminuir as desigualdades? Sendo que são as desigualdades que mantêm o sistema ali. Então eles querem mesmo que tenha gente muito rica, tenha gente muito pobre e que o povo não tem educação. Por isso que cortam verbas, enfim. E por isso que tiram Paulo Freire do título de patrono da educação. E aí, se a gente for parar para pensar, o discurso é que Paulo Freire tinha que sair das escolas. Quem me dera se todas as escolas seguissem o que Paulo Freire pensava. Imagina, gente, o povo ia estar muito mais crítico, muito mais
autônomo, pensando muito mais sobre a política, sobre a nossa forma de vida em sociedade e sobre quais são os políticos que a gente vai colocar ali. Eu esqueci de falar, mas o Paulo Freire também foi professor da Faculdade de Educação da Unicamp, lá onde eu estudei. E ano passado, o prédio principal da faculdade passou a se chamar Prédio Professor Paulo Freire. Eu recomendo muito que, para quem se interessa por educação, leia Paulo Freire. Tem algumas obras mais conhecidas, por exemplo, A Pedagogia do Oprimido, mas tem várias outras, tem algumas que eu fui descobrir que existem agora. Eu não sou uma pessoa que sabe muito e que tem segurança para falar de forma extensa sobre Paulo Freire, porque eu estudei muito pouco. E para vocês verem como é mentira todo esse negócio de que Paulo Freire está em todas as escolas, lá, lá, lá. Nem no meu curso de pedagogia eu estudei Paulo Freire direito. Então, se você se interessa, eu vou deixar aqui embaixo também uma lista de alguns livros dele para você começar a conhecer. E eu gostaria de te convidar, se você gostou desse tema e se você quer saber mais, para participar da live que vai acontecer lá no meu Instagram no dia 27 desse mês, 27 de agosto, às 6 horas da tarde. E eu vou estar lá conversando com uma das minhas orientadoras, a professora Nima. Ela é professora lá da Faculdade de Educação e ela estuda Paulo e Elza Freire. A Elza Freire é a esposa de Paulo Freire, que ela era professora e muitas das coisas que ele falou, ela punha em prática, e então estudar os dois é muito interessante por causa disso, porque ela sempre esteve junto com ele quando ele pensava o método dele de educação. Então, eu espero vocês lá, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, que é muito importante para a divulgação do canal e para eu saber que vocês estão gostando do meu conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você achou e outros temas que vocês querem ver aqui no quadro Papeando. Um beijo e tchau, tchau!